Dr. Diógenes Gomes Vieira solicita que, caso você queira atendimento jurídico especializado em direito militar, que você, antes de entrar em contato por meio de telefone, e-mail ou WhatsApp, assista ao vídeo desta capa de apenas 20 minutos, a fim de tomar conhecimento sobre como são os procedimentos para consultoria jurídica, seja ela presencial no escritório ou virtual por meio de videochamada, para o ajuizamento de ações judiciais em todo o Brasil e para a defesa em processos criminais e administrativos. O link do vídeo da consultoria jurídica está na descrição abaixo do vídeo de hoje. Olá pessoal do canal do Direito Militar, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo sobre direito militar e assuntos jurídicos correlacionados ao direito militar. O vídeo de hoje ele não é um vídeo onde o assunto jurídico é propriamente dito direito militar. Hoje nós conversaremos um pouco sobre processo civil, porém o processo civil a ser aplicado em ações judiciais, principalmente ações judiciais relacionadas ao direito militar, pois, como você sabe, caso não saiba, caso seja a primeira vez que se depara com o canal Direito Militar, a minha especialidade é direito militar, principalmente das Forças Armadas. E os meus escritórios de advocacia, eles, a 99% ou mais da minha carga de trabalho é relacionada a direito militar. Porém, é impossível trabalhar com ações judiciais no direito militar sem conhecer o Código de Processo Civil. Caso seja a primeira vez que você assiste um vídeo meu, o meu nome é Diógenes Gomes Vieira, eu sou advogado especialista em direito militar, eu já advogo com causas militares há mais de 18 anos, fui militar da aeronáutica durante 18 anos na graduação de sargento, eu sou autor de 3 livros jurídicos relacionados ao direito militar, sou professor de curso de pós-graduação em direito militar, sou palestrante em direito militar, possuo 2 cursos online na plataforma Hotmart relacionados ao direito militar. O primeiro curso é Reforma Militar nas Forças Armadas e o segundo curso online é sobre pensão especial de ex-combatente. Então, se é a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Como eu estava dizendo para vocês, o assunto hoje ele não é direito militar, mas sim de processo civil, porém o processo civil aplicado nas ações judiciais relacionadas ao direito militar. E o assunto de hoje é um assunto que 100% das vezes, praticamente, o cliente me pergunta. Eu vou mostrar para vocês novamente a capa do vídeo de hoje e vocês estão vendo na capa, entre aspas, conclusos para julgamento, fecha aspas. Porque na capa eu destaquei, entre aspas, conclusos para julgamento. Pelo seguinte, em regra, quando um processo judicial, por exemplo, um processo judicial onde eu entrei com ação para um cliente pedindo a melhoria de reforma dele nas Forças Armadas, chega um momento, após todos os trâmites burocráticos, após a União Federal ter apresentado a defesa, que é a contestação, após eu ter apresentado a réplica contra a contestação da União, onde nessa réplica eu pedi, por exemplo, a designação de perícia médica judicial para configurar o agravamento da doença que originalmente reformou meu cliente. Já que eu quero a melhoria de reforma, eu tenho que comprovar que houve o agravamento da doença originária que gerou a reforma inicial. Isso a gente pede por perícia jurídica, por perícia judicial, e nós já temos vídeo aqui no canal Direito Militar sobre isso. Então, se você quiser
se aprofundar sobre essa questão de perícia judicial médica, se você quer se aprofundar como são os procedimentos numa ação pedindo a reforma militar, por exemplo, se você quer saber quanto tempo demora, em média, um processo judicial relacionado à ação relacionada a direito militar, tudo isso temos vídeos no canal Direito Militar. Basta você depois procurar nas centenas de vídeos que nós temos no nosso canal Direito Militar no YouTube, que você vai encontrar esses vídeos que eu acabei de mencionar para vocês. Então chegará um momento, uma ação onde foi solicitada a melhoria de reforma, que após o perito judicial ter entregue o laudo, após as partes se manifestarem sobre o laudo pericial, se não tiver mais diligências ou provas a produzir, o processo será concluso. Em regra, ele será concluso, entre aspas, desta maneira: conclusos para julgamento. Isso significa que o processo estará pronto para que o juiz federal ele profira a sentença. Ou então conclusos para julgamento a nível de tribunal, TRF1, por exemplo, com sede em Brasília. Concluso para julgamento em sede de apelação cível. Então, esse concluso e julgamento em sede de processo que está a nível de recurso, apelação cível, no TRF1, por exemplo, vai estar dizendo que o processo já pode ser colocado em pauta para ser julgado por uma turma do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Sentença, decisão monocrática a nível de Justiça Federal em causas militares de melhoria de reforma, por exemplo. Nesse caso, nessa ação, um juiz, monocraticamente, sozinho, vai proferir a sua sentença. Quando já vai para o tribunal, que é um colegiado de desembargadores federais, como no caso do TRF1, sediado em Brasília, uma turma, lá tem várias turmas, uma turma a que for responsável pela apelação cível, ela vai tomar uma decisão que será mediante julgamento, onde será proferido o acórdão. O acórdão é uma decisão colegiada, nesse caso, de desembargadores. Então, sentença e acórdão, quando estiver pronto para julgamento, a princípio, em regra, estará, entre aspas, escrito conclusos para julgamento. Os meus clientes na advocacia, eu tenho clientes espalhados por todo o país, todos os estados, e no Distrito Federal eu tenho clientes, eu tenho ações judiciais pedindo reforma, melhoria de reforma, anulação de movimentação, pedindo habilitação para pensão militar e tantas outras questões relacionadas ao direito militar em todos os estados e no Distrito Federal. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu explico que eu posso ingressar, por exemplo, com uma ação judicial em São Paulo, estando meu cliente residindo em São Paulo, como eu também posso entrar com uma ação em Brasília, mesmo esse cliente estando residindo em São Paulo, caso ele seja militar das Forças Armadas. Eu tenho um vídeo aqui no canal sobre isso. Quem tiver interesse, depois é só dar uma olhada nos vídeos do canal Direito Militar. Quando meu cliente vê no andamento do processo judicial dele escrito concluso para julgamento, geralmente ele me manda um WhatsApp, ou me liga, ou manda um e-mail e pergunta: doutor, o que significa essa movimentação que está aparecendo aqui no processo judicial na internet? Aí então eu explico para o meu cliente o que significa o concluso para julgamento. E o vídeo de hoje é justamente para eu explicar para você, meu cliente, ou para você que será no futuro meu cliente, o que significa concluso para julgamento e lhe explicar quando esse julgamento poderá ser realizado. Então o meu cliente pergunta: doutor, está aparecendo na internet, quando eu vou consultar o andamento do meu processo judicial, está aparecendo assim, doutor Diógenes, conclusos para julgamento. O que isso significa?
Isso quer dizer que meu processo vai ser julgado? Quando vai ser julgado? Então, para tirar todas essas dúvidas, principalmente dos meus atuais clientes e dos meus futuros clientes de todos os cantos do país, eu decidi preparar esse vídeo. E para nós começarmos, nós precisamos conhecer o artigo 12 do Código de Processo Civil de 2015, pois esse artigo 12 é o início para que eu possa responder para você, meu cliente, quando que ocorrerá o julgamento do seu processo. Seja por sentença, o início do processo, ou seja, a nível de recurso, pelo tribunal, pelo Superior Tribunal de Justiça ou pelo STF. Então, o objetivo de hoje é esse. Vamos agora para o primeiro slide. Você agora está vendo o primeiro slide, Código de Processo Civil de 2015. O artigo 12 diz o seguinte: os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão. Conclusos para julgamento é isso que está mostrando agora aqui em destaque. Conclusão para proferir sentença ou acórdão. Então, meu cliente, quando você vê no andamento processual conclusos para julgamento, se for a nível de primeiro grau com o juiz federal, numa causa, por exemplo, de melhoria de reforma, essa conclusão para proferir sentença é sinônimo de conclusos para julgamento. Se o seu processo já foi proferido sentença e está em grau recursal através de uma apelação cível, então será conclusão para proferir acórdão. Mas quando você for pesquisar no site do TRF, do Tribunal Regional Federal, do STJ ou do STF, vai aparecer concluso para julgamento. Parágrafo 1º. A lista de processos aptos a julgamento deverá estar permanentemente à disposição para consulta pública em cartório e na rede mundial de computadores. Então, você, meu cliente, para facilitar, você já recebeu da minha parte o link e você acompanha o andamento do seu processo. E quando estiver concluído para julgamento, você vai verificar na rede mundial de computadores, no site do Poder Judiciário, se seu processo está tramitando em Brasília, TRF1. Se está tramitando em Curitiba, TRF4. Se está tramitando em Recife, João Pessoa, Natal, TRF5. Se está tramitando em São Paulo, TRF3. E assim por diante. Se você que é meu cliente, você recebeu o link e você sabe onde você acompanha o seu processo. Então, você tem a facilidade de acompanhar o andamento do seu processo na rede mundial de computadores, na internet, ou, se você preferir, você pode se dirigir ao cartório. Se você entrou com ação, por exemplo, se eu entrei com ação para você em Salvador, então você poderá, caso queira, se dirigir até o Fórum da Justiça Federal em Salvador com o número do seu processo e você vai descobrir qual é a ordem cronológica para o julgamento do seu processo. Se for na internet, você também vai ver. Sendo que no vídeo de hoje eu vou mostrar para você, meu cliente, na prática, como fazer essa busca, essa procura da ordem de julgamento do seu processo pelo site do TRF1, que vai ser utilizado como exemplo para você. Então vamos continuar. No artigo 12, voltando, é bom que você, meu cliente, verifique essa palavra preferencialmente.
Se, por exemplo, na vara federal que está o seu processo, vamos dizer que o seu processo está na Terceira Vara Federal de Brasília. Vamos supor que existam 100 processos conclusos para julgamento e o seu é o 100º. Então, tem o primeiro processo e vai até o 100 numa ordem cronológica. Que ordem cronológica é essa? É a ordem cronológica que o seu processo e os dos demais foram conclusos para julgamento. Essa é a prioridade. É uma fila e essa é identificada a prioridade. Vamos supor que o seu processo, meu cliente, é o 100º e ele foi concluído, por exemplo, no dia 12 de julho de 2024. E vamos supor que o João, que tem outro processo, foi concluído no dia 10 de julho de 2024. Então, o seu foi 12/7 de 2024 e o do João foi dia 10/7 de 2024. Ou seja, o seu foi concluído 2 dias depois do João. Então, em regra, o seu processo será julgado somente depois do processo do João, e vamos supor que seja o 98, aí depois tem Maria, que é o 99, e depois tem o 100, que é o seu. Então, existe a ordem cronológica e o seu, que é o 100º, vai ser julgado somente depois que o 98 for julgado e o que o 99 for julgado, para aí sim o juiz passar para o seu, que é o 100º. Então, nesse exemplo hipotético, 100 processos conclusos para julgamento, o juiz vai ter que decidir pela ordem. Porém, o artigo 12 fala que é preferencialmente. Então, por essa palavra preferencialmente, você já verifica que essa cronologia, como eu disse, por exemplo, 98 é o João, 99 é Maria e depois é o seu, essa cronologia ela é preferencial e vocês vão descobrir por quê no andamento do nosso estudo de hoje. Parágrafo 2º. Estão excluídos da regra do caput. Qual é o caput aqui? O caput é esse artigo 12. Esse artigo 12, como eu falei para vocês, ele diz o quê? Preferencialmente, ordem cronológica. Vamos repetir? Os juízes e os tribunais atenderão preferencialmente a ordem cronológica de conclusão para proferir sentença ou acórdão, que é o, entre aspas, conclusos para sentença. Perdão, conclusos para julgamento, que pode ser ou conclusos para proferir sentença ou conclusos para o acórdão. E o parágrafo 2º, ele informa, vamos repetir, estão excluídos dessa regra, ou seja, esta regra de ordem cronológica. Ou seja, que vão furar a fila. É isso. O parágrafo 2º, ele diz quando a fila poderá ser furada. Por exemplo, o João é o 98, Maria é a 99 e você é a 100. É possível que antes do juiz julgar o seu, que é o 100, e antes de julgar o de João, ou melhor, o de Maria, que é o 99, pode ser que depois que ele julgou o de João, que era o 98, 1, 2, 3 ou mais processos furem a fila, ou seja, passem à sua frente. Então, se antes só tinha João e Maria, 2 processos para o juiz julgar para depois julgar o seu, pode ser que depois que o juiz julgou o de João, pode ser que entrou mais 5 processos na frente de Maria. Então agora não existem mais 2 na sua frente, tem o de Maria e mais 5, ou seja, 6 processos. E assim vai. É por isso, meu cliente, quando você me pergunta, doutor Diógenes, existe alguma previsão para o meu processo ser julgado? E eu vou e digo para você, não existe previsão. E hoje eu estou mostrando para você por que não existe essa previsão. O que existe é a ordem cronológica e eu vou mostrar para vocês como descobrir qual a ordem que o seu processo vai ser julgado. Então, vamos continuar no parágrafo 2º. Repetindo, então,
Parágrafo 2º, estão excluídos da regra do caput: 1. As sentenças proferidas em audiência, homologatórias de acordo ou de improcedência liminar do pedido. 2. O julgamento de processos em bloco para aplicação de tese jurídica firmada em julgamento de casos repetitivos. 3. O julgamento de recursos repetitivos ou de incidente de resolução de demandas repetitivas. 4. As decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932. 5. O julgamento de embargo de declaração. 6. O julgamento de agravo interno. 7. As preferências legais e as metas estabelecidas pelo Conselho Nacional de Justiça. 8. Os processos criminais nos órgãos jurisdicionais que tenham competência penal. 9. A causa que exija urgência no julgamento, assim reconhecida por decisão fundamentada. Então, em regra, ou melhor, a princípio, nós temos 9 situações em que ocorrerá o furamento da fila dessa ordem cronológica para julgamento de processos. E vocês perceberam que dentre essas 9 situações onde existe a possibilidade de furar fila, o inciso 4º, ele nos remete aos artigos 485 e 932. Repetindo, as decisões proferidas com base nos artigos 485 e 932, elas vão furar a fila. Então, vamos até o artigo 485 e 932 para vocês terem uma noção do que se trata. Aqui está o Código de Processo Civil, que é a Lei 13.105 de 2015. Vamos ao 485. Aqui está. O artigo 485 diz o seguinte: o juiz não resolverá o mérito quando? Quando o código diz o juiz não resolverá o mérito, está dizendo que o juiz, nesse tipo de situação, ele vai proferir a sentença, porém ele não vai entrar no mérito. Eu também não vou explicar para vocês o que isso significa. É processo civil e demandaria muito tempo e não é necessário para eu explicar para vocês hoje, haja vista que o importante é que vocês entendam essa questão da ordem cronológica e o fura-fila. Mas esse artigo 485, ele está dizendo uma situação específica quando o juiz vai proferir a sentença, mas ele não vai adentrar no mérito. Então, seriam essas situações do inciso 1º ao inciso 9º, ainda temos 7 parágrafos sobre esse assunto. E, por exemplo, o juiz ele vai proferir sentença quando não for o caso de resolução do mérito, quando ele deferir a petição inicial. Por exemplo, um autor, um militar, ele entra com mandado de segurança, mas o mandado de segurança não seria um instrumento adequado e de imediato o juiz já verifica isso. Então, o juiz ele pode indeferir, em determinadas situações, a ação do mandado de segurança. E o juiz, no artigo 485, ele poderá proferir sentença, indeferindo a petição inicial, e essa sentença vai furar a fila, ou seja, o processo desse mandado de segurança totalmente incabível vai furar a fila. Então, antes do juiz julgar o seu processo, que está concluído para julgamento, o juiz, por lei, pelo artigo 485, inciso 1º, ele já pode deixar o seu de lado e dar a sentença nesse processo para indeferir a petição inicial, como também ele poderá homologar a desistência da ação. Ele também pode proferir sentença se ele verificar ausência de legitimidade ou de interesse processual. Então, esse 485, ele permite que o processo fure a fila nessas determinadas situações. Caso você tenha curiosidade, basta depois você acessar o CPC pelo Google
ou você voltar no nosso vídeo. Eu estou passando aqui devagar para você pausar e aí você verificar. Vamos agora ao artigo 932, que é citado lá na exceção. Vamos então ao 932 do CPC, para vocês saberem do que se trata. Aqui está. 932 incumbe ao relator. Então, o 932 é o fura-fila quando se refere a tribunais. Relator, tribunal. Isso é em regra, tá, pessoal? Existe as ações que têm a competência originária de tribunais. Vou pegar um exemplo de uma situação onde, por exemplo, a sua apelação civil, que está pedindo a melhoria de reforma, negada pelo juiz em primeiro grau, poderá ter o furamento de fila. 932 incumbe ao relator, por exemplo, do TRF1, da primeira turma do TRF1 em sede de apelação civil. Não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. 4. Negar provimento a recurso que for contrário à súmula do Supremo Tribunal Federal, do STJ ou do próprio tribunal. Então, essas são algumas situações onde o relator ele poderá deixar o seu recurso de lado para poder julgar um processo que foi concluído para julgamento depois do seu, mas que ele, por exemplo, o relator poderá, com base no inciso 4 do artigo 932 do CPC, ele poderá desde já negar provimento ao recurso, à apelação civil, se for contrário à súmula do STF, por exemplo. Então, essa é uma hipótese onde haverá o quê? Fura-fila, na ordem cronológica a nível de tribunal, um exemplo que eu trouxe para vocês. Vamos voltar ao nosso slide número 1. Então, acabei de falar sobre o artigo 485 e 932. E agora vamos falar sobre as preferências legais que estão previstas no inciso 7º desse parágrafo 2º, que é o fura-fila. O inciso 7, essas preferências legais, aqui está incluído, por exemplo, o idoso. Vamos supor, o exemplo que eu dei antes. Você, meu cliente, é o 100º, número 100 na fila, na ordem cronológica. Maria é a 99. João é o 98. Mas vamos supor que depois de você, meu cliente, que é o 100, aqui o 101, conclusos para julgamento, seja José, que tem 70 anos de idade. O que vai acontecer? O José é o 101, ele entra como 101, porém, por ele ser idoso, ele vai entrar na sua frente, vai entrar na frente da Maria e vai entrar na frente do João, pois vocês três não têm nenhuma preferência legal, não tem nenhuma prioridade. Então, antes do juiz federal, por exemplo, proferir a sentença no seu processo, que é o número 100, no de Maria, que é o 99, e no João, que é o 98, embora o José, o processo dele foi concluído para julgamento depois do processo do meu cliente, que é o 100, o juiz terá, por lei, com base no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 12 do CPC, vai ter que julgar primeiro o de José, que é idoso, para depois de julgar o de José, idoso, começar a julgar o de João, o de Maria e o seu, meu cliente, que é o 100º. Isso é apenas uma das preferências legais. E agora eu vou mostrar para vocês quais são essas preferências legais que furam a fila da ordem cronológica. Aqui está, no slide número 3, preferências legais. Idade igual ou superior a 60 anos, como nesse exemplo que eu dei.
o portador de doença grave, adoção, guarda, perda, suspensão do poder familiar. Isso aqui não vai ocorrer em processos dos meus escritórios, pois eu não trabalho com a área nem de família e nem de estatuto da criança e do adolescente. Então, aqui não vai ter influência nos meus processos, pelo menos, né? No meu cliente, não vai ter ninguém que vai furar a fila por questão de adoção ou guarda, certo? Tem o mandado de segurança. Então vamos lá. João é o 98, Maria é a 99 e meu cliente, você, é o 100. Todas essas três ações são ações de rito ordinário, são ações de procedimento comum cível. E aí vamos supor que depois da conclusão para julgamento do meu cliente, que é o 100, vem o 101, concluso para julgamento, mas é um mandado de segurança. O que vai acontecer? O juiz vai ter que julgar primeiro esse mandado de segurança para depois julgar o processo de rito comum ordinário de João, de Maria e de você, meu cliente, que é o 100. Isso também vai acontecer em caso de habeas corpus. E também vai acontecer em casos de habeas data. Então, você, meu cliente, você percebe que de, por exemplo, 5 pessoas, de 5 processos, vamos supor, primeiro para a conclusão de julgamento, segundo na fila, terceiro, quarto e quinto, são tantas preferências legais que você, meu cliente, pode entrar no site hoje e, por exemplo, verificar que o seu processo é o 5º para julgamento, mas amanhã podem ter entrado na sua frente, furando a fila, 5, 10, 15 ou mais. Aí você não vai ser mais o 5º. Você vai lá para o 20º. E quando você vai no site, por exemplo, hoje, e vê que só tem 5, você vai pensar o seguinte, bom, se só tem 5, tem 4 na minha frente, então está bem perto do juiz proferir o julgamento e proferir a sentença. Tem como fazer um cálculo de que dia vai ser julgado? Não tem, pessoal. Infelizmente não tem. Mas pelo menos você sabe que você é o 5º. Pelo menos hoje. Amanhã, depois de amanhã, daqui a 5 dias, pode ser que já entraram 30 furando a fila, então não tem mais somente 4 na sua frente. Tem 4 e mais os 30 com preferências legais. Isso acontece muito, pessoal. E idoso e portador de doença grave tem muito e eles têm prioridade. Por isso que é muito difícil se saber quando ocorrerá o julgamento do seu processo ou o julgamento do seu recurso. Vamos continuar? Parágrafo 3º. Após elaboração de lista própria, que lista própria é essa, pessoal? É a lista cronológica para julgamento. Respeitar-se-á a ordem cronológica das conclusões entre as preferências legais. Então, o parágrafo 3º fala sobre essa questão das preferências. Vamos supor que existam 10 idosos. Aqui, ó, 10 idosos na fila. Todos esses 10 idosos têm o quê? Prioridade para que seu processo seja julgado. Porém, dentre esses 10 idosos, também vai ter o quê? Uma ordem cronológica, que é a data da conclusão para julgamento. Conclusos para julgamento. Vamos agora ao parágrafo 4º, ainda do artigo 12. Após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, que é a ordem cronológica, o requerimento formulado pela parte não altera a ordem cronológica para a decisão, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Resumidamente, pessoal, vamos supor que o seu processo está concluso para julgamento hoje. E vamos dizer que amanhã eu preciso juntar um documento novo. Vamos dizer, algum laudo pericial, algum parecer técnico de um médico particular que pode ajudar a convencer o juiz sobre o seu direito a ter
um julgamento favorável, uma sentença favorável. Aí eu vou e junto. Eu faço uma petição para juntar esse laudo pericial. Aí o que vai acontecer? Ele poderá sofrer a influência desse parágrafo 4º. Vamos lá? Novamente, após a inclusão do processo na lista de que trata o parágrafo 1º, aqui está o parágrafo 1º, eu já li para vocês, vamos voltar. O requerimento, que é a petição do advogado ao juiz, não altera a ordem cronológica para a decisão. A princípio, não vai alterar o fato de eu colocar uma petição lá. Porém, existem exceções, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Aí existe um probleminha. Quando eu junto um laudo pericial particular, um parecer particular, por que eu estou falando muito isso? É porque é comum. O processo de um cliente meu já está concluído para julgamento, aí o cliente me manda um zap, doutor, acabei de conseguir um parecer psiquiátrico de um médico especialista da área, um ortopedista, um psiquiatra, um reumatologista, e o parecer, doutor, está excelente. Eu gostaria de juntar no processo. O que eu digo para o meu cliente? Olha, eu posso juntar a sua petição, juntar esse laudo no seu processo. Agora tem um detalhezinho, o seu processo já está concluído para julgamento. O parágrafo 4º do artigo 12 do CPC, ele permite que eu faça petição, mesmo o processo estando concluído para julgamento. O problema é que se o juiz entender que a parte contrária, a ré, tem que se manifestar sobre esse documento que você quer que eu junte agora, no processo, o que vai acontecer será reaberta a instrução, porque o juiz ele vai oportunizar o réu, no caso a União Federal que representa a Marinha, por exemplo, caso você esteja pedindo medida de reforma, o juiz vai intimar a União Federal para ela se manifestar sobre esse laudo particular que você juntou. E aí o que vai acontecer? Vai entrar nessa exceção. Com isso, se você, meu cliente, está no número 100, é o centésimo na ordem cronológica, você vai sair dessa fila. Vai ser enquadrado nesse parágrafo 4º, se o juiz ordenar que a União se manifeste, que o correto é que o juiz faça isso, para oportunizar o direito ao contraditório e à defesa da parte contrária. Então, a princípio, o juiz vai fazer isso. Então, se você é o 100, você vai ser excluído, o seu processo não mais ficará concluído para julgamento, você saiu da fila, a União vai ser intimada, a União vai ter prazo, geralmente são 5 dias úteis, mas por causa da burocracia do judiciário, por causa de questões técnicas do processo judicial, pode demorar uns 10 dias para a União ser intimada. Então, vamos supor aí 30 dias depois foi que a União se manifestou para o juiz sobre o laudo que você pediu para o advogado juntar. Aí eu juntei, você pediu, eu lhe expliquei, e você, não, doutor, mesmo assim eu quero que junte, pois eu acho que é um laudo muito importante para eu conseguir a sentença. O que eu vou dizer para você? Tudo bem, mas você fique ciente que você não vai ser mais o centésimo. Você vai sair dessa fila e você depois vai entrar novamente. Aí o que acontece? A União entregou a petição ao juiz, se manifestou sobre o seu laudo particular, e aí a Secretaria do Fórum Federal vai fazer o procedimento para que os autos sejam concluídos para o juiz, podendo desde já ser concluídos para julgamento. Mas aí você não vai voltar para ser o 100 na fila, o centésimo. Não. Vamos supor que nesses 30 dias foram concluídos para julgamento 100 processos. Você era o 100, mas aí você me pediu para entrar com a petição, eu entrei,
mas já tinha te dado o alerta que ia atrasar, você era o 100. Nesses 30 dias que a união demorou, e nesses 30 dias que a secretaria demorou para novamente colocar o processo no status conclusos para julgamento, vamos dizer que entraram mais 100. Então, tinha 100, você saiu, entrou mais 100, e agora você vai ser o quê? O número 200. Exatamente. Ou seja, vai demorar mais ainda para você ter o seu processo julgado. Aí você, meu cliente, pode perguntar assim, mas doutor, é prejudicial juntar esse novo parecer médico particular? Eu vou dizer para você o seguinte, eu vou analisar primeiro esse documento e aí eu vou lhe dizer, José, Cabo José, eu li o parecer que você conseguiu particular médico do seu psiquiátrica e eu entendo que não vai ter muita influência no julgamento pelo juiz, porque o laudo pericial judicial foi excelente para você. Então, eu não vejo necessidade de que junte esse laudo particular, porque no meu entendimento não vai mudar nada. O juiz ele vai em cima do laudo judicial, do laudo médico pericial que foi ordenado pelo juiz. Agora, se você mesmo assim quiser, não tem problema nenhum. Eu junto o laudo, o parecer particular que você tem, mas você saiba que você vai sair da fila, você não é mais o 100, você não vai ser mais o 100º, e o seu processo vai demorar um pouco mais para ser julgado. Você aceita, meu cliente? Aí você diz, aceito, doutor. Então, tranquilo, hoje mesmo já vou preparar a petição para juntar esse parecer médico particular que você tem, que você entende que é muito útil para o seu processo ser vitorioso, sem problema nenhum. Então, vamos agora ao parágrafo 5º. Decidido o requerimento previsto no parágrafo 4º, o processo retornará à mesma posição em que anteriormente se encontrava na lista. Mas, lembrando, ele vai retornar caso não inclua-se aqui, exceto quando implicar a reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência. Então, se o requerimento for feito mesmo após a conclusos para julgamento e esse requerimento ele não implicar na reabertura da instrução ou a conversão do julgamento em diligência, se não estiver nessa exceção, aí sim o juiz ele vai despachar ou tomar a decisão nesse requerimento e aí o processo ele vai voltar conclusos para julgamento na mesmo número de ordem cronológica. Então, meu cliente, se você era o 100, o juiz despachou o requerimento, não teve nada que abrir instrução, reabrir instrução, não teve nada que converter o julgamento em diligência, foi apenas um simples requerimento, sem muita implicância, aí sim você vai voltar a ser o número 100, mesmo que depois de você tenha tido 50 mil processos conclusos para julgamento. Ok? Parágrafo 6º. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º ou, conforme o caso, o parágrafo 3º, o processo que, 1. Tiver sua sentença ou acórdão anulado, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. Acontece muitas vezes do tribunal anular a sentença para o juiz proferir um novo julgamento, proferir uma nova sentença. É disso que se trata. Ele voltará ocupará o primeiro lugar da lista, certo? Porém, também tem uma exceção, salvo quando houver necessidade de realização de diligência ou complementação da instrução. Por exemplo, você, meu cliente, é o 100º. Vamos dizer que seu caso seja a melhoria de reforma. Só que agora você é o 100º, não a nível de primeiro grau, porque o juiz já deu sua sentença. Você agora é o 100º, vamos supor, para o tribunal analisar o quê?
Apelação cível, onde você está pedindo a anulação da sentença, alegando que o juiz ele não quis ordenar a perícia médica judicial em você. Eu fiz o pedido, o juiz negou. Na apelação cível, eu peço para anular a sentença. Para quê? Para que o tribunal mande de volta o processo para o juiz, para que o juiz ordene a perícia médica judicial. Quando isso acontecer, o seu processo no tribunal foi julgado, foi enviado de volta ao mesmo juiz que proferiu a sentença, mas ela foi anulada, aí vai se enquadrar aqui. Ocupará o primeiro lugar na lista prevista no parágrafo 1º, ou conforme o caso do parágrafo 3º, processo que tiver sua sentença ou acordo anulado, salvo se houver necessidade de realização de diligência. Nessa situação hipotética que eu estou lhe dizendo, vai ser o quê? Necessário realizar a diligência. E qual é a diligência? A perícia judicial. Aí, nesse caso, não vai se aplicar a você o parágrafo 6º, ou seja, ocupará o primeiro lugar da lista da ordem cronológica. Não vai acontecer. É uma exceção. Somente ocupará o primeiro lugar para o juiz proferir nova sentença quando não for o caso de haver necessidade de realização de diligência ou de complementação da instrução. E o segundo, quando se enquadrar na hipótese do artigo 1040, inciso 2º, que é esse aqui. Artigo 1040, publicado o acórdão paradigma. Inciso 2º, o órgão que proferiu o acórdão recorrido na origem reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do Tribunal Superior. Então, essa exceção, esse artigo 1040, é a nível de tribunal, é a nível de acórdão paradigma, então eu também não vou adentrar nessa questão. O importante aqui é você saber a questão da ordem cronológica. Quando que tem fura-fila, quando que volta para a mesma fila, quando faz petição, quando essa ordem cronológica, em vez de voltar para a fila no mesmo número, perde a ordem, aí vem outra ordem futura, certo? Então, em relação ao artigo 12, a essa ordem cronológica com as prioridades, com as exceções, eu acredito que deu para você entender. Então agora, pessoal, nós vamos para a parte prática. Eu vou acessar o site do Tribunal Regional Federal da Primeira Região e eu vou mostrar para você como você pode verificar qual é a ordem cronológica do seu processo após você ter visualizado o andamento processual no site da Justiça e ele está concluso para julgamento. Agora eu vou mostrar como você vai procurar. Vamos supor que você, meu cliente, você entrou com um processo em Salvador. Eu entrei com um processo para você em Salvador. Salvador está subordinado ao TRF1, Tribunal Regional Federal da Primeira Região, sediado em Brasília. Então, você, para procurar a ordem cronológica do seu processo, você já pode acessar o TRF1. Então, vamos ao site para você. Aqui está, aproveitando, tá, pessoal? Aqui está o site, meu site profissional, www.advocaciamilitar.net.br. Aqui eu tenho os livros que eu escrevi, eu mostro quais são os livros, vídeos no YouTube, atendimento online, os procedimentos. Aqui estão nossos contatos, endereços. Então eu sugiro que depois vocês deem uma olhada no nosso site profissional, www.advocaciamilitar.net.br. Então vamos ao site do TRF. O site do TRF1 é www.trf1.jus.br. Então agora vocês estão vendo na tela o site principal e aqui em cima vocês percebem
o menu com os links das seções judiciárias dos estados e Distrito Federal que estão subordinados ao TRF. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. São 12 estados e o Distrito Federal que estão subordinados e compõem o Tribunal Regional Federal da primeira região que está sediado em Brasília. Então, se você é de Salvador, meu cliente, eu entrei com ação judicial para você em Salvador, você vai acessar o TRF1 do jeito que eu estou explicando. E agora você vai até o menu processual, vocês estão vendo agora na tela, e aqui embaixo vocês vão se deparar com ordem cronológica para julgamento. Então vocês vão clicar aqui e agora fomos direcionados para uma página onde consta ordem cronológica. Selecionar uma ordem, já está selecionado o que nós precisamos, que é o que? Conclusão, artigo 12 do CPC. Onde está o artigo 12 do CPC? É esse aqui que eu li para vocês e comentei um pouco tempo atrás. Então, vamos retornar. Então aqui você não precisa mexer em nada. Deixe conclusão, artigo 12 do CPC. Agora você vai procurar o local, a vara judicial, o órgão judicial que está o seu processo. O seu processo está em Salvador e é primeiro grau e o juiz vai dar a sentença. Está conclusos para julgamento para o juiz proferir a sentença do seu processo. Você que, por exemplo, é meu cliente de Salvador. Então você vai procurar aqui JFBA, que é a Justiça Federal da Bahia. Se você for de Manaus, você vai clicar aqui, ó, Justiça Federal do Amazonas. Se você for de São Luís do Maranhão, você vai clicar aqui em Justiça Federal do Maranhão e assim sucessivamente em relação aos 12 estados. E for do Distrito Federal, aqui está JFDF. Como nesse exemplo o cliente é de Salvador, vamos clicar aqui em Justiça Federal da Bahia. Só uma correção, pessoal. O exemplo que eu vou dar é de um cliente meu de Brasília, Distrito Federal. Então, não é mais o exemplo de um cliente de Salvador, é um cliente que é de Brasília, pois eu separei o número de um processo que está concluso para julgamento em Brasília para mostrar para vocês. Então, como esse cliente está em Brasília, eu entrei com a ação para ele em Brasília, você vai inicialmente clicar aqui, JFDF, que você é de Brasília, aqui selecionar um órgão. Aqui você vai selecionar a vara federal. Mas se você não souber qual vara federal, não tem problema nenhum. Você pode deixar aqui desse jeito, selecionar um órgão, não selecione, pode deixar desse jeito. Basta que você tenha o número do processo. Isso é necessário, meu cliente. Você tem que ter o número do processo. Se você não sabe o número, que eu acho difícil, pois eu sempre envio o número para o meu cliente quando eu dou entrada com a ação, para que ele acompanhe o processo, mas se por acaso você não tiver, você mande um WhatsApp para mim que eu vou mandar o número para você. Você, com base no número, você vai o quê? Escrevê-lo aqui. Então eu vou colocar o número de um processo de um cliente. Aqui está. O número completo, tá, pessoal? Todos os números. E agora eu vou clicar em buscar processos. E aqui vai aparecer o processo desse meu cliente de Brasília. E aqui vocês verificam que a ordem, aqui o que é essa ordem? É a ordem cronológica, é a fila. E aqui está dizendo que na vara federal, onde está o processo desse meu cliente de Brasília, processo conclusos para julgamento, ele é o 860. Isso mesmo, pessoal, 860. E vocês vão verificar aqui que a primeira conclusão, o que é essa primeira conclusão aqui? É a conclusão para julgamento, onde apareceu lá conclusos para julgamento, foi nessa data, julho de 2023. Pessoal, hoje eu estou gravando esse vídeo e é dia 12
de julho de 2024. Então, já tem mais de um ano que esse processo desse meu cliente de Brasília está conclusos para julgamento. E já se passaram um ano e ele está na ordem número 860, ou seja, existem hoje, 12/7/2024, 859 processos que o juiz vai ter que proferir sentença para somente depois julgar por sentença o processo desse meu cliente. Aqui tem data de distribuição. Essa data de distribuição é a data que eu dei entrada com o processo desse meu cliente em Brasília. Eu dei entrada em 14/4/2020. Ou seja, esse processo do meu cliente já está tramitando há 4 anos e 3 meses. Já está tramitando há 4 anos e 3 meses. Aí você me pergunta, mas por que demorou tanto, doutor? É porque nesse caso desse meu cliente foi necessária a perícia judicial médica e demorou muito a perícia judicial médica. Então, é um processo que eu dei início em 2020, está concluso para julgamento desde julho do ano passado, 2023, e ele está na fila, é o 860, e aqui consta prioridade. Não tem nada. Por quê? Porque esse meu cliente de Brasília, ele não é idoso, ele não é portador de doença grave, não se trata de mandado de segurança, nem de habeas corpus, nem de habeas data. Então, não existe nenhuma prioridade para que esse processo deste meu cliente seja julgado na frente de outros. Então, ele não tem prioridade. Aqui está o órgão, 22ª Brasília, o que é a 22ª Vara Cível de Brasília. E essa informação eu peguei hoje, que é dia 12 de julho de 2024. E aqui tem a classe do processo dele, que é o processo comum cível, que a gente também pode chamar de ação, que foi uma ação de rito ordinário. Se fosse um procedimento especial mandado de segurança, estaria aqui a classe. Então aqui, quando você olha aqui no seu processo e vê procedimento comum cível, você já percebe que ele não tem prioridade nenhuma, porque ele não é mandado de segurança, ele não é habeas corpus, ele não é um habeas data. E aqui você vê que não é nenhuma prioridade, não é idoso, não é portador, aquelas preferências que eu mostrei para vocês que estão aqui, ó, tá? Esse meu cliente ele não se enquadra em nenhuma dessas preferências legais para furar a fila. Então, esse meu cliente, vamos supor que esse meu cliente agora, ele me pergunta, doutor, eu entrei no site, do jeito que o senhor me explicou no seu vídeo, vi lá que o meu número na fila é 860, e eu pergunto para o senhor, doutor Diógenes, existe alguma previsão de quando o meu processo vai ser julgado, sabendo que na fila, na ordem cronológica, eu estou em 860, meu número, tipo assim, uma senha, né, vamos supor assim, é 860, eu vou dizer para você, meu cliente, infelizmente, é impossível lhe dar uma previsão. Não sei se será daqui a 6 meses, ou daqui a 1 ano, ou se vai demorar mais. A única coisa que você pode e eu posso fazer é, de vez em quando, acompanhar nesse site a ordem da fila que seu processo está. Mais nada. Aí você vai e pergunta, doutor, existe algum meio de fazer com que esse meu processo seja julgado de forma mais rápida? Não. Não. Agora, vamos supor que você, meu cliente, daqui a um mês atinja 60 anos de idade. Aí sim, você agora vai ter o quê? Prioridade. E isso, em regra, é automático. O próprio sistema, ele identifica a questão da idade e ele já atualiza a sua ordem de prioridade. Mas se isso não acontecer automaticamente,
eu, como seu advogado, vou ter que fazer uma petição para o juiz, informando e comprovando, no caso com a sua identidade, que você atingiu 60 anos de idade, e por isso agora eu quero que o seu processo tenha prioridade com suporte no inciso 7º do parágrafo 2º do artigo 12, porque você está agora na condição de idoso. Se você, por acaso, foi acometido de uma enfermidade grave, é portador de doença grave, por exemplo, uma neoplasia maligna no estômago, por exemplo, você vai me comunicar que você está com essa doença, você vai me mandar um documento médico com a prova, aí eu vou fazer uma petição para o juiz e vou provar. Excelência, o meu cliente está atualmente ele é portador de doença grave, neoplasia maligna no estômago, está a prova juntada agora, um atestado médico, por isso eu solicito a prioridade no julgamento do processo dele. Então, nessas hipóteses, sim, é possível fazer alguma coisa para que seu processo seja julgado mais rápido. Mas, em não havendo nenhuma preferência legal, meu cliente, infelizmente, você vai ter, sim, que aguardar com muita, mas muita paciência até chegar no seu número, que é 860. Lembrando, hoje, 12/7/2024, você é o número 860. Mas daqui a um mês pode ser que outras prioridades entraram na sua fila, furaram a fila, e você não vai mais ser o 860, por causa das prioridades. Vai acabar que você vai ter aí mais 100 processos na sua frente para ser julgados antes do juiz pegar o seu. Deixa eu voltar à tela principal agora. Então, pessoal, vocês entenderam de uma vez por todas como é essa ordem cronológica para julgamento de sentença ou acórdão? Eu acredito que sim. Eu fui bem detalhista, fiz questão de mostrar a legislação para vocês. E com isso, meu cliente, você percebeu que eu, Diógenes Gomes Vieira, advogado especialista em direito militar, que estou com o seu processo, que dei entrada com o seu processo, eu não tenho como lhe dizer quando, eu não tenho como lhe dar uma previsão de quando o seu processo vai ser julgado, ou pelo juiz federal ou pelo tribunal. É impossível. É impossível. Porém, eu, após explicar você sobre essa questão da ordem, eu mostrei na prática como você, meu cliente, vai poder descobrir a ordem cronológica do seu processo no TRF1. Se você, meu cliente, o seu processo não está no TRF1, vamos dizer que seu processo está lá no TRF2, você é meu cliente de São Paulo, me mande um zap que eu vou te enviar o link para você pesquisar a ordem cronológica. Se você, meu cliente, é de Belo Horizonte, eu vou lhe enviar o link do TRF6. Se você, meu cliente, é do Rio de Janeiro ou do Espírito Santo, eu vou lhe mandar o link do TRF2. Se você é de Curitiba ou de Floripa, eu vou lhe mandar o link do TRF4. Se você é de São Paulo, vou lhe mandar o link do TRF3, pois assim você poderá saber você mesmo qual a ordem cronológica para julgamento do seu processo, tanto em primeiro grau com o juiz federal ou em segundo grau com o Tribunal Regional Federal da sua região onde está o seu processo. Infelizmente, os processos judiciais brasileiros são muito demorados e, como eu digo aos meus clientes, eu digo a você que está me assistindo, seja ou não meu cliente, tem que ter muita paciência. Não existe o que possa fazer para acelerar um processo, a não ser as exceções previstas em lei para furar a fila para o julgamento, como vocês viram no decorrer do vídeo de hoje. Vocês estão vendo na tela agora, pessoal, a capa
de um vídeo que está disponibilizado aqui no canal Direito Militar. O link da capa desse vídeo está na descrição do vídeo de hoje. É um vídeo que tem 20 minutos aproximadamente, onde eu explico para você como funciona a consultoria jurídica comigo, Diógenes Gomes Vieira, uma consultoria jurídica especializada em direito militar. Então, se você tiver dúvidas sobre direito militar, dúvidas sobre um caso concreto seu, você, antes de me enviar um WhatsApp, eu peço que você assista a esse vídeo. Após assistir o vídeo, aí sim, me mande um WhatsApp, que aí a gente começa a ter contato. Então, meu muito obrigado. Se você gostou do vídeo de hoje, dê o seu like, inscreva-se no canal e divulgue o link deste vídeo para pessoas que você conheça e que estejam, principalmente militares e pensionistas civis, que estejam com processos judiciais em andamento, para que eles possam compreender como funciona essa ordem cronológica de julgamento. Seja a nível de primeiro grau com o juiz federal, seja a nível de segundo grau com os desembargadores ou os ministros do STF ou os ministros do STJ ou STF. Meu muito obrigado, até a próxima e a gente se vê por aí. Um abraço.